Olá! Ora, cá estou eu mais uma vez para vos falar sobre a vida e a obra de um grande autor da literatura mundial. O meu nome é Sebastião Barata e hoje vou falar-vos de Margaret Yourcenar, que foi uma escritora belga, mais tarde naturalizada norte-americana, nascida em 1903 e falecida em 1987. As suas obras-primas são a Obra ao Negro, que eu andei a ler esta semana, e Memórias de Adriano. Marguerite, Antoinette, Jeanne, Marie, Ghislaine, Clenaverc de Créancourt, que ficou conhecida pelo pseudónimo Marguerite Yourcenar, nasceu em Bruxelas a 8 de junho de 1903. O apelido de Créancourt é o nome de uma terra adquirida no século XVIII pela família paterna, que o adotou como seu sobrenome. O pai, Michel Clenaverc de Créancourt, era originário da Flandres francesa e de uma família da velha burguesia. A sua mãe, Fernande de Cartier de Marchienne, pertencia à nobreza belga. A mãe de Marguerite morreu 10 dias após o parto e o seu pai mudou-se para o norte de França com a filha, para junto da sua família. Marguerite foi criada pelo seu pai, um inconformista culto e grande viajante, e pela sua avó paterna, Noémie Dufresne, de quem ela pinta um retrato mordaz nos Archives du Nord, portanto, Arquivos do Norte, de 1977, um dos volumes da sua autobiografia. Os invernos eram passados na mansão da sua avó, em Lille, e os verões no castelo da família, localizado no topo do Mont Noir, na comuna de Saint-Jean-Capelle, tudo isto lá no norte da França. A avó Noémie morreu em 1909 e o pai vendeu o castelo do Mont Noir em 1913, portanto, pouco depois de o herdar. Este castelo viria a ser destruído durante os combates da Primeira Guerra Mundial. O início da guerra, em 1914, obrigou Marguerite e o pai a mudarem-se para Londres, onde o tio de Marguerite, Émile de Cartier de Marchienne, que era irmão da sua falecida mãe, era embaixador da Bélgica. Marguerite nunca frequentou a escola, tendo sempre estudado em casa, com o pai e com preceptores, que lhe proporcionaram uma educação esmerada. Estudou línguas clássicas com o seu pai, que lhe ensinou o latim aos 8 anos e o grego aos 12. Com 8 anos, lia as obras de Racine. Concluiu a primeira parte do seu bacharelato em Nice, sem ter frequentado a escola um único dia. Em Inglaterra, Marguerite aprendeu inglês. O pai influenciou-lhe o gosto pela literatura francesa e pela literatura russa, tendo ambos encetado inúmeras viagens pela Europa e pelo Médio e pelo Extremo Oriente durante a juventude da autora. Aos 16 anos, Marguerite escreveu o seu primeiro livro de poesia, Les Jardins des Chimères, que significa O Jardim das Quimeras, que foi publicado em 1921, numa edição paga pelo próprio pai, sob o pseudónimo Marg Yourcenar. Portanto, o apelido Yourcenar é um anagrama do nome Créancourt, portanto, o nome de família, e foi criado pela Marguerite e pelo pai, o Michel. Depois da guerra, Marguerite acompanhou o pai nas suas viagens ao sul de França, da Suíça e da Itália, onde descobriu a Vila de Adriano, em Tivoli, que lhe inspirou mais tarde um dos seus mais famosos romances históricos. Ela observava o pai e testemunhava a sua vida amorosa.
o que usaria como enredo de Quoi l'éternité, que em português está traduzido com o título O quê? A Eternidade, que é de 1988, que foi o terceiro dos seus livros de memórias. Eu aproveito já para dizer que a Marguerite escreveu 3 volumes de memórias, sob o título genérico de Le Labyrinthe du Monde, que significa o labirinto do mundo. O primeiro era Souvenir pieux, significa memórias piedosas, que saiu em 1974. O segundo, os Archives du Nord, que eu já referi atrás, os Arquivos do Norte, de 1977. E o terceiro, Quoi l'éternité, que já falei, o quê? A Eternidade, de 1988. Portanto, todos estes 3 volumes estão editados em Portugal. Em 1926, o pai voltou a casar e a família mudou-se para a Suíça. Em 1929, Marguerite publicou o seu primeiro romance, Alexis ou le traité du Van Combat. Alexis ou o Tratado do Van Combat, na tradução portuguesa. Inspirado em André Gide e escrito num estilo preciso, frio e clássico. O livro é uma longa carta em que um homem, um músico de renome, confidencia à sua mulher a sua homossexualidade e a sua decisão de a deixar por uma questão de verdade e de franqueza. A Monique, do texto, é nada mais nada menos do que o grande amor do pai da Yourcenar, que tinha sido colega da mãe dela na escola, que se chamava Jeanne de Vintinghoff. Após a morte do seu pai, nesse ano de 1929, em que saiu o livro, e que ele ainda leu o livro da filha, a Marguerite Yourcenar levou então uma vida boémia entre Paris, Lausanne, Atenas, as ilhas gregas, Constantinopla, Bruxelas, etc. Bissexual, amava mulheres e apaixonou-se por um homem homossexual, o André Fregnault, que era escritor e editor das Éditions Grasset, que era a editora que editava os seus livros. Em 1936, Marguerite Yourcenar publicou Feu, que em português é Fogos, portanto a tradução à letra Fogos, um conjunto de poemas em prosa, com inspiração mitológica ou religiosa, em que a autora trata de diversas formas o tema do desespero amoroso e dos sofrimentos sentimentais, tema que retomou mais tarde em Les Coups de Grâce, traduzido em português como O Golpe de Misericórdia, que é de 1939. Este é um romance curto, acerca de um triângulo amoroso, ambientado na Curlândia, no ano de 1919, durante a Guerra da Independência da Letónia e da luta dos Freikorps. Freikorps, que significa em alemão assim, os grupos de voluntários, grupos de combate de voluntários. Portanto, que eram alemães e que lutavam contra as forças bolcheviques. Em 1937, Marguerite Yourcenar conheceu Virginia Woolf, com quem colaborou em várias traduções. Em 1938, publicou Nouvelle Orientale, também traduzida para Portugal, com o título Contos Orientais, com histórias que fazem referência, portanto, às suas viagens lá para o Oriente. Em 1939, 10 anos depois da morte do pai, e com a Europa conturbada pela proximidade da Segunda Guerra Mundial, a Marguerite Yourcenar partiu para os Estados Unidos para se juntar a Grace Frick, que era então professora de literatura britânica em Nova Iorque e que tinha sido sua companheira desde um encontro casual em Paris, em fevereiro de 1937, com quem então ela viria a viver até à morte lá da Grace. A Grace Frick desistiu da carreira académica para apoiar a Marguerite Yourcenar, financeira e psicologicamente, e tornou-se a tradutora do seu trabalho para o inglês.
organizou as vidas de ambas, teve de tranquilizar a sua parceira hipocondríaca e deprimida, e não se queixou, mesmo depois de ser operada para a remoção dos seios em 1958. As duas mulheres viveram juntas, portanto, até à morte de Frick, no ano de 1979, vitimada pelo cancro da mama. Marguerite Yourcenar obteve a cidadania americana no ano de 1947, tendo mudado então o seu nome, o sobrenome, legalmente para Yourcenar. Frequentou a Universidade de Yale, lecionou literatura francesa e história da arte no Sarah Lawrence College, em Nova York, até o ano de 1953, e foi depois professora de literatura britânica até à morte da Grace Frick. Em 1950, as duas companheiras foram residir na Mount Desert Island, no Maine, que tinham descoberto no ano de 1942, assim, numas férias, e batizaram a sua casa de Petite Plaisance, pequeno prazer. A Yourcenar passou o resto da sua vida nessa residência, que foi transformada em 1994 na Casa Museu Petite Plaisance, preservando o ambiente doméstico dentro do qual a escritora tinha produzido as suas obras mais famosas. A Yourcenar conheceu Isabel Garcia Lorca no Sarah Lawrence College, onde ela lecionava, e tornou-se uma das primeiras pessoas a investigar o assassinato do poeta Federico Garcia Lorca, que foi uma das primeiras vítimas da Guerra Civil Espanhola, no ano de 1936. Provavelmente o Lorca foi enterrado numa vala comum e o seu corpo nunca foi encontrado até hoje. Aliás, eu falei disso quando falei do Garcia Lorca, poderão ver no meu vídeo sobre o Lorca. Durante a Guerra Mundial, Yourcenar publicou apenas alguns artigos que apareceram em Les Lettres Françaises, que na época era dirigida pelo Roger Caillot, quem falaremos depois já mais à frente. Escreveu 3 peças de teatro, todas sobre um elemento do pensamento grego. Les Mystères d'Alceste, que significa o mistério de Alceste, que é de 1942. Electre ou la chute des masques, Electra ou a queda das máscaras, de 1943. E Qui n'a pas son Minotaure, quem não tem o seu Minotauro, de 1947. Também traduziu para francês um grande número de espirituais negros, mais tarde reunidos num livro sob o título Fleuve profond, sombre rivière. Rio Profundo, Ribeira Sombria. Saiu em 1964. A partir dos anos 50 começaram então a aparecer as obras que a tornaram famosa. Em 1951 publicou Mémoires d'Adrien, Memórias de Adriano, fruto de 15 anos de trabalho, a obra que lhe deu celebridade internacional. Este sucesso seria depois confirmado com L'Œuvre au Noir, a obra ao negro, de 1968, que é a biografia de um herói do século XVI, chamado Zenão, atraído pelo hermetismo e a ciência, romance que lhe valeu o prémio Fémina, com o voto unânime do júri. Depois eu falarei sobre este livro, lá mais à frente, que eu andei a ler, como já disse. Publicou também poemas, ensaios, como, por exemplo, Sous bénéfice d'inventaire, que em português tem o título A Benefício de Inventário, assim um título um bocado esquisito, que é de 1978, e memórias como os Arquivos do Norte, que eu já falei, os Arquivos do Norte, de 1977. Manifestou uma atração pela Grécia e pelo misticismo oriental, patente em trabalhos como Mishima ou la vision du vide, Mishima ou a visão do vazio, é o título que tem em português, e que é de 1981. E outro, Comme l'eau qui coule, que na tradução portuguesa é Como a água que corre, que é de 1982.
Marguerite Yourcenar foi eleita em 1970 para a Academia Real de Língua e Literatura Francesa da Bélgica. E foi também a primeira mulher eleita para a Academia Francesa de Letras em 1980, lugar que ela ocupou em janeiro de 1981. E sucedeu, lá na cadeira da Academia, ao Roger Caillot, lembram-se, que era editor daquela revista onde ela publicou durante a guerra. E então ela dedicou ao Roger Caillot o seu discurso de posse. L'homme qui aimait les pierres. O homem que amava as pedras. O tema da possibilidade de uma presença feminina na Academia era debatido há muito tempo e as sucessivas recusas de candidaturas femininas suscitaram críticas contra a Academia, que era considerada por isso uma instituição retrógrada. A relutância devia-se, penso eu, ao receio de que a eleição de uma mulher pudesse ser interpretada como uma ligação da Academia à causa feminista. Marguerite Yourcenar apareceu então como a candidata ideal para ultrapassar esta questão. É que, na verdade, ela sempre negou pertencer a um movimento feminista, privilegiava temas masculinos nos seus escritos e mantinha descrição sobre a sua relação lésbica lá com a Grace Frick. A sua eleição tornou possível servir os interesses políticos do presidente francês da época, o Valéry Giscard d'Estaing, que queria conquistar o eleitorado feminino e também resolver os conflitos internos de uma academia dividida entre a juventude progressista e os velhos conservadores, assim sem derrubar velhos hábitos e tradições institucionais. A última parte da vida da escritora, tanto após a morte lá da Grace, dividiu-se entre escrever no isolamento da Mount Desert Island e em fazer longas viagens. Fez algumas viagens pelo mundo com a companhia do jovem fotógrafo e realizador norte-americano Jerry Wilson. Foi o seu último secretário e o seu último companheiro, cujas fotografias a cores ilustram La Voix des Choses, A Voz das Coisas, de 1987, que é uma recolha de textos da escritora. O Jerry Wilson tinha morrido de sida no dia 8 de fevereiro de 1986, por isso já não viu este livro editado. Marguerite Yourcenar faleceu a 17 de dezembro de 1987, com 84 anos, em Bar Harbor, na Mount Desert Island, Nova York, Estados Unidos, deixando uma marca profunda na literatura de expressão francesa. As suas cinzas estão depositadas no cemitério de Brookside, em Somerville, uma das aldeias lá do município do Mount Desert, ao lado da pequena casa de madeira que ela alugava com a Grace Frick, portanto, nos verões, nos 3 primeiros verões que passaram lá no meio de férias. Existem 3 lápidas funerárias lá no cemitério. A primeira, reservada à Grace Frick, ostenta uma inscrição em inglês que é retirada das memórias de Adriano e que significa anfitriã e companheira. A segunda, que é em memória do Jerry Wilson, tem uma inscrição em grego que significa amor, calmo e inteligente. Finalmente, a terceira, que foi parcialmente gravada antes da sua morte e que cobre tantas cinzas da Marguerite, traz um epitáfio que é retirado de A Obra ao Negro, que agrade àquele que é talvez o dilatador do coração do homem até à medida de toda a vida. O romancista, contista e autobiógrafa, também poeta, tradutora, ensaísta e crítica literária, a Marguerite Yourcenar foi a primeira mulher eleita membro da Académie Française e a primeira mulher cuja obra foi publicada em vida na famosa Bibliothèque de la Pléiade, famosíssima, no ano de 1982. A luta ecológica da escritora, na sua obra literária, concretizou-se com a criação, em 1982,
segundo um desejo expresso por ela própria, da Fundação Marguerite Yourcenar, colocada sob a égide da Fondation de France. Esta fundação ecológica tem como objetivo proteger a fauna e a flora selvagens e contribuiu para a criação de uma pequena reserva natural nas montanhas da Flandres, lá muito perto do castelo da família, do castelo onde ela passava as férias na sua infância. Ora bem, eu então agora desejaria falar, sobretudo, daqueles grandes romances, aquelas suas duas obras-primas. A Yourcenar queria ser uma romancista historiadora, ou seja, ela dizia, um pé na erudição e outro na magia, que consiste em transportar-se em pensamento para o interior de alguém. Portanto, entenda-se alguém do passado. Isso é um romance histórico. A partir, portanto, de hoje, para o passado. As duas obras mais importantes da Marguerite Yourcenar são, portanto, acho que ninguém tem dúvida, os romances históricos Memórias de Adriano e A Obra ao Negro. Isto sem desprimor, claro, para a restante obra dela, tudo obras de grande qualidade. A Obra ao Negro pode ser visto como o equivalente renascentista de Memórias de Adriano. Estes dois romances têm, de facto, como ponto comum apresentar as reflexões de dois homens, ainda que muito diferentes, enquadrados no seu tempo, no mundo tal qual como cada um deles o conheceu na sua época. As Memórias de Adriano demorou 15 anos a escrever. A autora dizia que hesitou durante muito tempo na escolha do tema, entre o imperador Adriano e o estudioso persa da Idade Média, Omar Khayyam. Acabou por escolher o Adriano, porque este tinha vivido numa época intercalar, em que já não se acreditava nos deuses romanos, mas em que o cristianismo ainda não se tinha firmado, o que lhe despertou a curiosidade, porque ela própria viveu numa época semelhante da Europa do pós-guerra. Portanto, esta época em que o cristianismo já começou a estar muito desacreditado, depois da Guerra Mundial, mas também continua, assim, digamos, o ateísmo e o panteísmo e essas doutrinas não religiosas não muito implantadas. Portanto, talvez muito semelhante à época do Adriano. Memórias de Adriano é uma autobiografia imaginária sobre a vida e a morte do imperador romano Adriano. Para a escrita deste livro, a Yourcenar reuniu documentação exaustiva e leu toda a literatura preservada que há do tempo de Adriano. O livro está organizado em 6 partes, incluindo um prólogo e um epílogo. Toma a forma de uma carta, que é redigida pelo Adriano e dirigida ao seu filho adotivo e futuro imperador, o Marco Aurélio, que então tinha 17 anos. Portanto, este livro foi publicado em 1951 e foi um sucesso mundial, que estabeleceu definitivamente a reputação da Marguerite Yourcenar como a grande escritora que mereceu ser consagrada com a sua eleição para a Academia Real da Língua e Literatura Francesa da Bélgica e, sobretudo, a Academia Francesa de Letras. Ora bem, eu não tenho as Memórias de Adriano. Isso não tenho aqui para vos mostrar, nem o li ainda sequer, mas espero um dia vir até lê-lo. Tenho, sim, e como eu já disse, andei a ler esta semana, é A Obra ao Negro, que eu tenho aqui para mostrar. Então, o romance A Obra ao Negro foi um parto ainda mais demorado do que as Memórias de Adriano, pois foi iniciado em 1921 até 1925 e só foi publicado em 1968. E, enfim, é a pedra angular da obra da Yourcenar. A escritora escreveu, naqueles 4 anos referidos, entre 1921 e 1925, 3 novelas que foram, pois, reunidas e publicadas num só volume em 1934, com o título La mort conduit l'attelage, que significa A Morte lidera a equipa. Estas novelas ficaram esquecidas, mas em 1955 a autora resolveu
retomá-las com a ideia de as retocar e preparar para serem reimpressas. Contudo, o trabalho foi evoluindo e acabou transformado neste maravilhoso romance, que é, portanto, uma das suas grandes obras-primas. O personagem central, o Zenão, que foi inicialmente um clérigo, tornou-se depois filósofo, médico e alquimista, com aquilo que aprendeu durante a sua vida errante. A narrativa é composta de 3 partes. A primeira é a vida errante, depois a vida imóvel e a terceira parte é a prisão. A sua vida errante, que o levou até às mais variadas partes do mundo, é narrada, portanto, naquela primeira parte, né, da vida errante. As suas experiências, impelidas por uma sabedoria e uma abertura de espírito pouco comuns para a época, levam o Zenão a interessar-se por temas tão diversos como a medicina, incluindo a anatomia e a prática da dissecação dos cadáveres, a alquimia, as viagens, etc. Estas práticas colidem com o mundo onde reina a ignorância, onde a pena de morte é facilmente aplicada e onde o perigo é permanente. Prematuramente envelhecido e cansado, o Zenão regressa a Bruges, onde ele tinha nascido e sido criado, escondido sob o falso nome de Sebastião Teus. Ali reside durante vários anos, exercendo a profissão de médico num albergue pertencente ao convento local dos franciscanos, até que é descoberto, preso e julgado pela Inquisição, devido, né, às suas práticas e aos livros que escreveu sobre elas. Na noite anterior à sua execução, ele suicida-se na prisão para evitar a ignomínia da morte na fogueira. Zenão encarna o espírito do Renascimento, que estava a nascer naquele início do século XVI. Encarna não só o espírito desse seu tempo, com o seu desejo de conhecimento e de liberdade, mas também o espírito do futuro próximo, acabando depois por ser, claro, esmagado pelo que restava do obscurantismo medieval. Foi condenado pela Inquisição à morte. Desta forma, o Zenão representa a posição universal e intemporal do herói socrático, que valoriza mais a sua liberdade do que a sua vida e decide enfrentar a morte de frente, tal e qual como fez o Sócrates, não é? Se bem se lembra quem conhece a literatura clássica. Acima de tudo, encarna aquele que está de passagem pela vida, para quem a busca de sentido passa necessariamente pelo abismo de uma lenta autodestruição e uma espécie de encarceramento total em si mesmo. A busca de Yourcenar com esta personagem é, portanto, a mesma do Heráclito de Éfeso, a de um mundo em movimento perpétuo e de um ser humano em permanente construção. Teorias que depois, infelizmente, foram amordaçadas durante a Idade Média e só reapareceram depois com o Renascimento. A maior parte da obra de Yourcenar, nomeadamente quase todos os romances, contos e novelas, assim como vários dos seus ensaios, a sua autobiografia e também alguma poesia e teatro, estão editados em Portugal. Muitos dos livros já estão esgotados nas livrarias, mas podem facilmente ser adquiridos em alfarrabistas, é fácil. E pronto, olhem, por aqui me fico. Espero que tenham gostado desta conversa de hoje sobre Marguerite Yourcenar, a grande autora de A Obra ao Negro e das Memórias de Adriano. Espero que Deus me dê vida e saúde para cá voltar na próxima semana para vos falar sobre a vida e a obra de outro grande autor da literatura mundial. Ora, passem muito bem!